agora nós vamos chamar o próximo módulo é da Unimed BH, Desafio e Transformação. Como a Covid-19 impulsionou a área da saúde e relações humanas. Vamos ver esse vídeo aí agora e na sequência a gente já fala com o nosso presidente da Unimed BH, Samuel Flan, e o infectologista Adelino Freire Júnior. Olá! Sabemos que 2020 está sendo um ano complexo e imprevisível. Estamos vivendo uma crise sem precedentes e o aumento do desemprego. Na saúde, o desafio é ainda maior. Nós, da Unimed Belo Horizonte, cuidamos das pessoas. Esse é o nosso propósito maior. Somos pessoas cuidando de pessoas. E, para isso, desenvolvemos uma série de iniciativas para todos os nossos públicos de relacionamento, com o objetivo de promover qualidade e segurança. Unimos tecnologia e cuidado, associando a lógica high-tech com high-touch, sempre com um olhar ampliado para a contribuição que podemos trazer para a nossa sociedade. Um dos exemplos disso foi que cedemos à Prefeitura de Belo Horizonte o nosso sistema de consulta online e, com isso, pudemos contribuir para o controle do cenário epidemiológico na capital mineira. Essa nossa forma de atuar foi o que motivou o convite do Fórum Econômico Mundial para participarmos da iniciativa do The Great Reset. Assim, a Unimed Belo Horizonte está contribuindo para construir um diálogo internacional em torno do que precisa ser feito neste momento para superarmos a crise trazida pela pandemia. O nosso colega médico cooperado, o infectologista Adelino de Melo Freire Júnior, também estará conosco neste debate, trazendo contribuições importantes e esclarecimentos sobre a doença. Acreditamos que esta pandemia vai passar. E o que ficará para as gerações futuras é o legado que estamos deixando. Um legado de cuidado. Espero todos vocês. Forte abraço. Dando sequência ao nosso Conexão Saúde, iniciamos agora o nosso quarto módulo para escutar certamente uma das empresas, instituições que mais fazem pela saúde e que tem um reconhecimento por parte do mercado em geral, que trata-se do plano de saúde, do plano de atendimento à população, talvez um dos mais qualificados que a gente tem no Brasil. A Unimed BH, ela atende boa parte da população em Belo Horizonte. O Samuel Flan é presidente da Unimed há alguns anos e um dos principais momentos, uma das convicções, uma das certezas que eu tive que a Unimed realmente é esse espetáculo que ela é como empresa e tudo. Teve um dia que ele estava abrindo um Conexão Empresarial e ele parou, um Conexão Empresarial presencial, e ele parou e perguntou de maneira muito clara quem ali naquela sala, naquele ambiente, tinha Unimed BH. E, obviamente, não é tudo bem que ele estava seguro em relação à pergunta, mas é uma pergunta de risco. 90% da sala levantou a mão e ali a gente reconhece mais uma vez o trabalho que é feito em Belo Horizonte. Eu estou falando tudo isso sobre a Unimed BH para poder pedir ao caro Samuel Flan, que é responsável, presidente dessa cooperativa, para que ele nos mostre um pouco
sobre essa realidade que a gente tem agora. O tema vai ser desafio e transformação, como a Covid-19 impulsionou a área de saúde e relações humanas. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser mais uma aula que a gente vai ter. Seja muito bem-vindo, meu caro Dr. Samuel Flan. Eu queria que você começasse a contar um pouco para nós o que se passou aí nesse tempo, como é que a Unimed se insere nessa passagem de pandemia por Belo Horizonte, por Minas Gerais. A gente sabe que ainda está acontecendo, mas graças a Deus tudo mostra que com uma melhoria muito grande. Tivemos a oportunidade de escutar no início aqui os secretários de Estado de Saúde de um município de Belo Horizonte, que nos deram uma impressão de fato muito melhor. E se for comparar pelo Brasil afora, realmente é uma distância muito grande. Por favor, Samuel Flan. Boa noite, Gustavo. Quero aqui aproveitar para dar um abraço no seu pai, no Paulo César, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, nos vendo neste momento. Quero dar um abraço ao Adelino, nosso colega cooperado, infectologista, que está aqui junto com a gente e que participará também desse bate-papo. E eu quero colocar uma apresentação que a gente preparou, certo? De forma que a gente possa colocar uma ideia do que é que a gente preparou. Bem, então, a ideia e o convite é para a gente falar um pouquinho dos desafios e as transformações que o Covid impulsionou na área da saúde, nas relações humanas. Na realidade, acho que as transformações elas já vinham acontecendo em todas as áreas, fundamentalmente na área da saúde nos últimos anos. O que aconteceu é que, com a chegada do Covid, a velocidade de tudo se transformou, certo? Então, acho que é importante uma série de projetos que estavam no forno, eles foram acontecendo numa velocidade muito grande. Então, acho que é importante a gente ter uma ideia de, primeiro, como é que a gente estava, porque eu acredito que somente quem estava preparado conseguiu lidar com os desafios que tinham pela frente. Então, aqui tem alguns números da Unimed Belo Horizonte. Nós temos hoje na Unimed cerca de 5.544 médicos cooperados. A Unimed tem cerca de 4.000 colaboradores diretamente envolvidos na assistência, cerca de 1.200 colaboradores na área administrativa. Hoje, nós somos responsáveis por 1.284.000 clientes na área metropolitana de Belo Horizonte. Isso dá um faturamento no ano de 2019 de 5,5 bilhões. A Unimed tem hoje um patrimônio de 2,1 em termos de patrimônio líquido. O que eu quero dizer é que aqui eu não consigo perguntar, igual você colocou, Gustavo, quantas pessoas que eu não consigo ver, e perguntar quantas pessoas tem Unimed Belo Horizonte e levantar a mão, certo? Mas eu posso dizer que cerca de 1/4 da população de Belo Horizonte, uma vez que a gente tem próximo a 1.300.000, carrega a carteirinha da Unimed no bolso. E quando ele carrega a carteirinha, ele carrega mais do que aquele plástico, ele carrega
confiança. Ele carrega a certeza de que ele vai ser atendido em uma pandemia, que ele pode ser atendido num resfriado comum, que ele pode ser atendido numa fratura de colo de fêmur, que ele pode ser atendido numa segunda-feira de manhã, ou pode ser atendido num sábado à noite, ou num dia útil, ou mesmo numa noite de Natal. Então, acho que é importante a gente dar para os clientes essa noção de confiança que ele tem na operadora que cuida da saúde dele. E, assim, o que a gente entrega? Aí está os pilares da organização de uma assistência, mas o que eu quero dizer é que a gente entrega uma cidade de cuidados, certo? E isso é importante para que as pessoas fiquem tranquilas, assim como aconteceu durante os períodos críticos da pandemia, que os colegas, tanto o secretário estadual de saúde quanto o municipal, colocaram isso. Vivemos períodos complexos, de praticamente de meados de junho até meados de agosto, onde a gente teve uma demanda muito alta, mas de maneira nenhuma, nós tivemos o que aconteceu nos chamados países do primeiro mundo, que encaminhamos os pacientes por falta de leito para que ficassem em casa, sendo que havia necessidade de atendimento hospitalar. Então, é importante que a gente tenha uma noção bem clara do que a gente chama de cidade Unimed, de todo o nosso modelo de assistência. Nós temos 2 hospitais gerais, uma na unidade de Betim, outro aqui na unidade da Contorno, na Praça Floriano Peixoto, 2 hospitais de grande porte, de atendimento amplo, um hospital exclusivamente infantil, e um hospital absolutamente tradicional da capital de Belo Horizonte, que é o São Camilo, uma maternidade no Grajaú, além de todos os grandes hospitais de Belo Horizonte que fazem parte da rede ampla de atendimento da Unimed Belo Horizonte. Além disso, temos maior rede de ambulâncias que a gente tem, certo? Que a gente faz o atendimento móvel na cidade. Temos um modelo de atenção domiciliar que, para se ter ideia, tivemos mais de 300 pacientes em 300 pacientes em ventilação mecânica em atenção domiciliar, além dos consultórios médicos dos nossos cooperados, do centro médico na rua Gonçalves Dias e os centros de promoção de saúde, de forma que a gente se coloca em toda a cidade de Belo Horizonte, dando uma comodidade para as pessoas terem o seu atendimento. O que a gente quer garantir a todos os nossos clientes, certo? Uma qualidade assistencial, um acesso com facilidade, uma integralidade de todo o cuidado, seja, igual eu falei, numa cirurgia cardíaca, seja numa unha encravada, ou seja, de todas as pontas e todos os modelos, e basicamente uma coordenação desse modelo de assistência, ou seja, todos os eventos passam a ser integrados. Bem, e aí nós entramos no ano de 2020. É possível que, se a gente tivesse perguntado como a gente esperaria o ano de 2020, como foi o planejamento estratégico realizado em outubro, novembro do ano passado para 2020, a única coisa que ninguém teria colocado seria que a gente teria uma pandemia a exemplo do que ocorreu há cerca de 100 anos atrás. Esse é um evento que jamais teria sido imaginado, apesar da gente sempre colocar, olha, pode ter uma pandemia, pode ter, certo? Mas todos os momentos e todas as visões que a gente tinha era uma visão mais limitada, obviamente, retirando o que a gente viu nos cinemas que mostravam eventos de caráter mundial. Mas 2020 chega e chega junto uma pandemia que a gente, no nosso modelo de desenvolvimento, jamais teria imaginado que poderia ser com tal grau de intensidade. E aí nós tivemos uma série de desafios. Primeiro,
ficamos no choque inicial, que é o momento que a pandemia começa, que ela começa a contaminar, que ela sai da China, ela vai para o Irã, ela vai para a Itália, da Itália ela começa a contaminar a Europa, estende para os Estados Unidos, vem à América do Sul, chega no Brasil e dessa maneira ela acaba contaminando o mundo como um todo. Certo? Aqui na Unimed Belo Horizonte, no dia 3 de fevereiro, a gente estava tendo a nossa primeira reunião, só lembrando que a pandemia foi declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março, certo? Bem, nós também temos um período de recuperação. Se a gente se perguntar quando encerra um ou quando começa outro, eu diria que a gente não tem essa percepção clara. Aparentemente, uma vez que a gente já está voltando e abrindo a nossa cidade, voltando ao comércio, reduziu-se os números de leitos de terapia intensiva, o número de pacientes internados em CTI, a gente pode acompanhar pelo termômetro que é dado pela prefeitura diariamente, a gente provavelmente estaria num momento de recuperação. Vem uma segunda onda por aí, será que teremos igual a gente tem na Europa, que está vindo uma segunda onda com fechamento das cidades, de novo um grau de ocupação de leitos que a gente tem visto bastante intenso? São perguntas que a gente vai tentar responder mais à frente, e a gente tem também uma fase que é o novo normal. Até quando teremos um novo normal? E o que será esse novo normal? O que será um passo atrás? Será que esse momento todo de tudo feito de maneira eletrônica, tudo feito através de home office, será que isso será persistente? Quais as perdas da gente não ter um contato visual com as pessoas? Qual a perda de não se ter um abraço com as pessoas? Então, assim, é importante que a gente pense no novo normal, mas não somente como uma substituição de tudo e que tudo será novo. Eu acho que a gente terá um novo normal, mas que resgatará muito da construção que foi feita ao longo desses últimos séculos. Bem, mas esse momento de desafio, ele também levou a algumas alterações. Nós tivemos um alto e esse número de desempregados, ele continua aumentando e o número de desempregados acaba levando uma série de pessoas para a informalidade. Nós temos também uma instabilidade econômica, né? O PIB do Brasil reduz, mas não é só do Brasil, o mundo inteiro em desaceleração econômica. Provavelmente o único que teremos com o PIB positivo será a China, assim mesmo extremamente desacelerado em relação ao que ela sempre fez. E, obviamente, uma vez que você tem desemprego, tem instabilidade econômica, tem baixo crescimento, tem informalidade, obviamente a instabilidade política é consequência desse modelo. Certo? Não podemos dizer que que isso não se estenderá. Nós estamos vendo eleições nos Estados Unidos, a instabilidade e todo o modelo mundial levando a isso. Quanto mais cedo a gente voltar ao crescimento, mais fácil será a gente ter um mundo mais estável. Na minha visão, o que a gente chama de estabilidade, eu acho que deveria ser substituído por um termo que a gente chama de homeostase na medicina, certo? Que a gente vê as coisas, que é uma pessoa, você olha para ela, você acha que ela está bem, certo? No entanto, seja na parte respiratória, seja na parte intestinal, dentro do intestino, os sistemas de defesa brigando com as bactérias, no sistema respiratório, assim, ou seja, viveremos momentos daqui para frente onde nos acostumaremos a lidar com uma instabilidade muito grande. Bem, a pandemia ela é um poderoso lembrete que vivemos num mundo complexo e imprevisível. Há tempos atrás, nós já chamamos esse momento de mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, certo? Então, assim, o que nós estamos vivendo é esse mesmo modelo.
Na realidade, uma crise sem precedentes, fechamento de empresas. Quem caminhar um pouco por Belo Horizonte, talvez a placa que mais se veja é a placa de aluga-se, um emprego em queda, insegurança social, de certa maneira, aumento de alguns preços da cesta básica. Então, temos momentos sem precedentes e muitos deles consequentes à nossa pandemia. E na área da saúde, o que a gente tem pela frente? Bem, nós temos uma ciência da complexidade. E o que é uma complexidade na área da saúde? Havia as organizações que prestam cuidados de saúde como sistemas que operam em ambientes altamente complexos e imprevisíveis, certo? Chama atenção que, por mais que se previsse ou tivesse números de CTI, nunca em momentos que a gente tinha dentro da nossa rotina, teria se colocado essa quantidade de leitos que a gente acabou, principalmente leitos de terapia intensiva. Nunca pensamos que a gente tivesse que ter uma estrutura de vacinas absolutamente dimensionada, já que a necessidade de doses de vacina, ela não está contabilizada em milhões, ela está contabilizada em bilhões. Como isso chegará aos nossos as pessoas, como faremos as vacinas, como conseguiremos isolar o componente político do componente científico do uso dessas vacinas. Viveremos momentos complexos e imprevisíveis, mesmo quando a gente começar a enxergar a solução que será o sistema de vacina. Bem, o que a gente vê como os desafios das organizações de saúde e de que maneira a gente foi responsivo a isso, certo? Tivemos que aumentar a nossa capacidade de atendimento, aumentar a força de trabalho, a capacitação das equipes, superar a insegurança financeira de todos os nossos parceiros, garantir proteção das pessoas, sejam aí os nossos colaboradores, nossos médicos cooperados, e garantir um percurso assistencial que deixasse as pessoas seguras, sem que aumentasse o risco delas se contaminar ao longo desse trajeto, e também que, caso elas estivessem contaminadas, elas não propiciassem o espalhamento da doença. E a pergunta é, qual foi a nossa resposta? Então, primeiro, a capacidade de atendimento, certo? Garantir para todos os pacientes a necessidade e a garantia de que, se fosse necessário, ele seria atendido. Fizemos uma expansão de cerca de 200 novos leitos, cerca de 120 leitos no total, entre leitos de CTI, chamadas unidades respiratórias, com toda a capacitação de aparelhos respiradores e todo o maquinário necessário, aparelhos de hemodiálise e internações específicas para garantir aos nossos pacientes que, caso necessário, eles seriam atendidos. Fizemos também uma reestruturação completa da rede própria, com toda a garantia, 2 entradas separadas, dinamizamos a realização dos exames do Covid, né, o PCR que faz com tipo um cotonete na garganta da pessoa, de forma que a gente aumentasse a velocidade com que o diagnóstico era feito e, com isso, a possibilidade de tratamento, de forma que garantir para os nossos clientes o melhor do atendimento e a garantia de um atendimento de qualidade, certo? Em relação à nossa força de trabalho, contratamos cerca de 400 novos profissionais da saúde. Lembrando que a gente abriu um hospital de campanha, onde era um centro de promoção da saúde, em Venda Nova, com a possibilidade de ocupação de 120 leitos, além do que treinamos as nossas equipes. Não adianta você ter um respirador complexo se você não tem as pessoas necessárias para utilizar esse aparelho.
certo? Não é simples, não dá para ter uma aula de 15 minutos e achar que a pessoa entendeu como se opera esses aparelhos. São aparelhos complexos, principalmente num momento onde a doença é complexa, o modelo de atenção aos pacientes com acometimento respiratório era o centro da atenção, portanto, é de extrema necessidade, o conhecimento e os profissionais. Ter só respiradores não é o suficiente, não é o bastante para garantir o atendimento de qualidade. Então, é extremamente importante que a gente coloca, e aí eu vou falar mais à frente, justamente sobre a associação da tecnologia, mais o atendimento personalizado. A capacitação das equipes, igual eu vinha falando, foi fundamental. Por quê? Primeiro, para que não houvesse contaminação ou reduzisse a possibilidade de contaminação. Uma das coisas que a gente viu que aconteceu na Itália foi que as equipes médicas, as equipes de enfermagem, elas não foram orientadas quanto à sua proteção. E o que aconteceu no caminho? Foi se perdendo médicos, pessoal de enfermagem, e aí ficou cada vez mais complexo, de forma que não faltou respirador, faltou gente capacitada para lidar com isso, certo? E as consequências foram encaminhar determinados pacientes para a sua residência, já que não havia, naquele momento, em alguns países do primeiro mundo, a capacidade de atendimento. Certo? Fizemos vários treinamentos, divulgamos boletins diários 2 vezes ao dia com o que estava acontecendo e o posicionamento de fluxos e determinados protocolos de atendimento, sejam por problemas respiratórios ocasionados pelo Covid, seja pelos problemas renais, seja pelas alterações cardiológicas, e fizemos isso de forma extremamente abrangente, não só nos serviços próprios, como nos nossos hospitais parceiros, onde a gente trabalhou junto. Bem, e a respeito da insegurança financeira, como nós lidamos com isso? Bem, nós temos vários cooperados com mais de 60 anos, que têm comorbidades. Então, para que esses cooperados não precisassem ficar na linha de frente, já que a gente já tinha nos nossos hospitais uma equipe bem treinada, com pessoal mais jovem, com menos risco de complicações da doença, nós garantimos a antecipação da produção médica, fizemos uma garantia de uma média de 70% do que ele recebia em outros momentos, de forma que a gente pudesse garantir a tranquilidade desses nossos cooperados. Com isso, também, nós garantimos para ele que, caso ele adquirisse a doença, a gente pagaria para ele durante 14 dias como forma do tempo que ele ficasse parado. Colocamos as consultas online no consultório, eu volto a falar daqui a pouquinho, e também acrescentamos material para a compra dos EPIs, do material de proteção individual, para proteger tanto os médicos quanto os clientes na hora da consulta. Para os nossos prestadores, os nossos hospitais, também fizemos uma conta dos 70% da média que eles estavam tendo, para que a gente conseguisse manter a necessidade de caixa deles, e com isso a gente manter esses hospitais abertos, não só para atender a rede Unimed, como para atender outras redes e alguns hospitais, inclusive, para atender a rede SUS. E, obviamente, também fizemos com os nossos hospitais um apoio para a compra dos equipamentos de proteção individual. Em relação à consulta online, que a gente colocou em ação no dia 18 de março, nós temos mais de 100 mil atendimentos. Vou repetir, desde o dia 18 de março, a consulta online do coronavírus foram mais de 100 mil atendimentos.
E a gente avaliou como seria essa consulta. Ela foi resolutiva? Como o cliente avaliou essa consulta online? E tivemos essa avaliação pelo Net Promoter Score, um modelo de avaliação, certo? Onde 82% das pessoas se colocaram como um evento que resolveu a situação delas. E isso é um número absolutamente significativo. Em relação ao percurso assistencial, também nós fizemos o telemonitoramento desses pacientes, com cerca de 116 mil clientes em telemonitoramento, de forma que a gente pudesse dar tranquilidade para esses pacientes que não demandassem no primeiro atendimento a ida ao hospital, ou para aqueles pacientes que durante o segmento apresentavam uma piora do quadro, e aí sim a gente orientava o percurso desses pacientes de forma que eles pudessem chegar ao hospital já com a porta e uma orientação específica. Fizemos também a teleatenção domiciliar com pesquisa ativa e o nosso modelo de talkbot com telemetria feita por sistema de robô e também por WhatsApp, de forma que o objetivo era dar tranquilidade para os nossos clientes. Bem, obviamente, durante esses momentos de insegurança, é preciso que a empresa, como um todo, tenha resiliência, assim como seus médicos cooperados, assim como seus colaboradores, de forma que a gente possa dar para o nosso cliente a maior garantia. Mas também é preciso associar a resiliência com agilidade. Isso é extremamente necessário. Não é só uma questão de agilidade, mas é uma questão de fazer a coisa certa em tempo hábil, certo? E isso é um dos modelos que foi muito discutido. Também foi preciso unir a tecnologia com o cuidado, certo? Esse é um dos modelos que a gente fala muito. A entrada da pandemia, ela desloca o mundo para a área tecnológica, mas eu sempre chamo a atenção que há um deslocamento para a área tecnológica, mas isso não quer dizer que se deixa de ter o cuidado, se deixa de ter o cuidado personalizado com cada um dos nossos clientes que a gente tem. E isso é uma das características da Unimed Belo Horizonte. Ou seja, juntamos o high-tech com o high-touch, certo? Esse é uma das coisas que a gente tem feito e trabalhado para associar. Não é só um modelo high-tech, não é só um modelo robotizado, é um modelo onde a gente junta as duas pontas. Bem, isso também direcionou o nosso público e aí coloca os nossos grandes públicos e as nossas responsabilidades. Desde o começo, a gente coloca essa frase, nossa cooperativa, nossas escolhas, nossa responsabilidade, e nesse momento, eu chamo que a responsabilidade, se colocada numa expressão em inglês, que é accountability, ela traduz melhor o que a gente faz, ou seja, chamar a responsabilidade para a gente. E, nesse momento, nós somos responsáveis pelas orientações, pelo cuidado, pela informação de credibilidade, não só para os clientes Unimed Belo Horizonte, como os clientes e as pessoas da cidade de Belo Horizonte. Então, tivemos o foco nos nossos clientes, na proteção dos nossos colaboradores, na proteção dos nossos cooperados, seja para não adquirir a doença, seja para o cuidado financeiro com ele, para os nossos prestadores, hospitais que trabalham com a gente com a garantia de manter as portas abertas e a sociedade como um todo, onde aí eu coloco as parcerias que foram feitas com a Prefeitura de Belo Horizonte, onde a gente cedeu o programa de consulta online para a Prefeitura e também com uma parceria bastante interessante entre a Unimed Belo Horizonte, a Prefeitura, a Vale e a Binal, uma empresa de tecnologia, onde a gente avança nesse teleatendimento, certo? Já com alguns modelos e algumas situações que a gente pode olhar e que o sistema interpreta pela tela algumas características para o paciente.
E quais os resultados disso aí? Uma das coisas que chama muita atenção é mostrar esse gráfico, ele foi atualizado até o dia de ontem, e ele mostra que Belo Horizonte teve a menor taxa de mortalidade entre as capitais com mais de 1 milhão de habitantes, com esse número de 54,6. É óbvio que ninguém aqui está comemorando taxa de mortalidade, que ela implica que pessoas morreram, mas ela mostra e compara Belo Horizonte com outras capitais de Belo Horizonte e mostra que foi dado atenção à pessoa, ao nosso cidadão, ao cliente da Unimed, foi dada atenção, foi dado o melhor atendimento, foi dado o melhor cuidado e cujo resultado a gente pode ver com bastante tranquilidade dentro desses números. Bem, por conta desse modelo de atendimento, onde a gente contemplou todos os nossos públicos, o que a gente chama hoje de shareholders, e não somente um stakeholder ou um acionista, onde a gente contempla todos os públicos, certo? E aí a gente coloca a diferença entre uma cooperativa e uma empresa acionária, que às vezes tem como objetivo exclusivamente o seu acionista e esquecendo todos os públicos que tem ao seu redor, certo? A gente foi convidado a participar do Fórum Econômico Mundial, certo? Por conta da atuação que a gente teve junto aos públicos e, inclusive, à população de Belo Horizonte. Ou seja, esse convite muito nos honrou e o convite foi dado devido ao papel crucial que a Unimed desempenhou no desenvolvimento do modelo assistencial e da economia do Brasil. Eu quero dizer que a gente, durante 7 anos, a gente foi considerado ou é considerado pela Agência Nacional de Saúde como melhor operadora do país durante 7 anos seguidos, mas já tínhamos sido convidados à ONU para participar por causa da atuação social da Unimed, e agora muito nos honrou sermos observados por um organismo internacional de caráter econômico e fomos convidados a participar. E aí a gente tem as reuniões que a gente participou junto ao grande fórum mundial, com alguns painelistas de representação mundial, e isso muito nos orgulhou, certo? É uma série de reuniões, dos quais elas continuam existindo e a gente continua participando, que é um aprendizado do que o mundo tem feito, de como se recuperará, certo? E o tema é The Great Reset, o grande recomeço, que é uma participação que a Unimed faz com muito orgulho nesse momento. Bem, o que aconteceu com as pessoas? O que aconteceu com cada um de nós? O que aconteceu com cada uma das pessoas que estão nos vendo? Quais são os sentimentos que apareceram? Bem, se a gente se considerava forte até o ano passado, vimos que um vírusinho nos leva a uma fragilidade muito grande. Ao ficar em casa, quieto, ele nos leva a um sentimento de solidão. E, obviamente, faz a gente repensar o nosso grau de interdependência. Nunca ninguém pensou na cadeia de entrega do pão, do leite, da gasolina, e, de repente, nós perguntamos, e se quem faz pão ficar também em casa e não for fazer o pão? E se quem faz o abate e a carne não chegar no açougue e quem tiver cortando o açougueiro também estiver na casa dele e não conseguir trabalhar? Como é que essas cadeias se processarão como um todo? E aí sim, eu acho que a sociedade nunca dependeu tanto da confiança entre as várias cadeias para que a gente pudesse entender o valor da confiança. Bem, antes de encerrar, eu quero terminar basicamente falando com vocês da confiança. Quando eu comecei, eu falei que a carteirinha da Unimed Belo Horizonte no bolso, ela significa um fator de confiança. E eu quero terminar a apresentação desse jeito.
A pandemia vai passar, o que vai ficar é o legado do nosso cuidado, a confiança no plano que você escolhe, naquele que tem a reputação na sua área, naquele que cuida de você ao longo do tempo. Bem, mostro aqui as equipes que participaram, a saída dos pacientes dos nossos hospitais e termino com a frase: o normal é ser humano e essa condição a tecnologia jamais vai substituir. Nós temos que trabalhar para estarmos todos juntos. E, portanto, eu deixo no final o propósito da Unimed Belo Horizonte, juntos com você, cuidando da saúde. Paulo César, muito obrigado. Eu já tinha te cumprimentado, mas volto a te dar um abraço virtual novamente, assim que a gente tiver a oportunidade, será presencial. Obrigado, Gustavo, Adelino, obrigado. E a todas as pessoas que estão nos ouvindo, o nosso muito obrigado. Não sei nem o que eu falo. Espetáculo. Espetáculo, em geral, tudo. O Paulo César quer fazer uma colocação aqui. Samuel, eu olhei tudo, ouvi tudo com atenção. Eu nunca vi uma exclamação tão correta como a sua. E isso representa o que é a Unimed, através da sua gestão, e que é um orgulho para Belo Horizonte, porque a gente sabe que a Unimed de Belo Horizonte é um exemplo para todo o Brasil, principalmente na sua gestão. Paulo, obrigado por suas palavras. Esse é um trabalho coletivo e que eu aproveito para fazer um agradecimento público a cada um dos nossos 5.544 médicos cooperados que participam junto com a gente, certo? E aos nossos mais de 5.000 colaboradores, todos esses públicos que se colocaram nesse momento na linha para atender, seja aqueles que ficaram em casa providenciando a compra de máscaras na China, sejam aqueles que tiveram na linha de frente lidando com o cliente, cada um fez a sua colaboração para que os nossos clientes se sentissem seguros, sabendo que a gente poderia atendê-los na melhor qualidade possível. Paulo, obrigado. Obrigado a você, Samuel. De fato, é um orgulho para qualquer cidadão mineiro acompanhar e poder admirar o trabalho que a Unimed faz. Não é só as pessoas que estão próximas que enxergam isso. A própria colocação aí que você fez. 7 anos seguidos, a Agência Nacional de Saúde reconhece a Unimed BH como o plano mais qualificado que nós temos, a melhor gestão que nós temos no Brasil. Isso não é à toa. 25% da população de Belo Horizonte associada ao plano de saúde Unimed BH, impactada, cuidada pelo plano de saúde Unimed BH. Então é muito bonito acompanhar, nós somos realmente fãs desse trabalho que é desenvolvido e é um trabalho que colabora com milhares e milhares e milhares de vidas. Então, nosso reconhecimento e gratidão por vocês estarem aqui conosco e poderem também contribuir com os eventos, mostrando tanta grandeza e qualificação. Eu vou passar a palavra para o nosso prezado Adelino, e aí eu vou fazer, Adelino, vou te pedir para você fazer um resumão aí sobre a sua percepção sobre o momento que a gente está atravessando e fazendo uma consideração que o Paulo César faz sempre, que é o seguinte: nesses últimos tempos de pandemia, nesses últimos tempos de 2020, de fato houve uma mudança no que diz respeito a referências médicas muito grande. Então, por exemplo, o infectologista, que até alguns meses atrás não tinha essa visibilidade tão grande, e nem a visibilidade, nem o consumo como profissional da medicina tão crescente como nós temos hoje. Então, te pergunto o seguinte: na sua atuação aí como infectologista, como é que você pontua aí esses últimos 9 meses
E aí eu vou além, já vou te fazer uma pergunta para que a gente possa entender como é que os profissionais pensam disso. Nós estamos passando por uma situação aí nesses últimos dias, horas específicas por conta dessa nova confusão no Ministério da Saúde, vacina para lá, vacina para cá. A sua opinião como infectologista em relação às vacinas? Vacina procedente da China, dos Estados Unidos, da Espanha, ou de onde for. Se ela mantém a qualidade de fazer a função dela, existe alguma restrição de origem? Então eu te pergunto, cenário, como é que você enxerga esses últimos 9 meses e como é que você vê essa possibilidade da gente resolver esse problema, começar a resolver esse problema com mais eficácia e com mais efetividade com a vacina? Bem, primeiro agradecer o convite da Conexão Empresarial, da Unimed BH, pela oportunidade de estar aqui com vocês, dividir aí a discussão com um amigo e admirado Dr. Samuel Flam. Bem, de fato você colocou uma coisa interessante, Gustavo. Eu recebi agora no Dia dos Médicos um meme dando um parabéns especial aos infectologistas, porque eles estão sobrevivendo agora num país com 200 milhões de infectologistas. Então, todo mundo tem uma opinião, um questionamento, uma receita para dar no sentido de prevenção, de tratamento, de expectativa, enfim, de manejo populacional, de manejo, enfim, clínico específico e de prevenção. Mas, de fato, nós viemos para o foco, né, das atenções, e eu penso, bem, eu acho que o Samuel colocou muito bem, né, como que a gente não podia prever uma situação como essa. Claro que as pandemias são previstas, mas a gente nunca sabe quando elas vão acontecer. A gente está vivendo história, porque é a primeira pandemia num cenário digital, no qual a gente consegue compartilhar a informação de uma forma muito rápida, no qual a gente consegue aprender com erros e acertos dos outros de uma forma muito dinâmica. Então, essa colaboração, essa cooperação entre esses players, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, quanto na nossa região metropolitana, frente Unimed, prefeitura e as outras, os outros players importantes, né? Como que como que a colaboração, a comunicação entre todos esses vem fazendo a diferença. E acho que no contexto, né, já colocado previamente nas primeiras sessões, acho que essa colaboração público e privada desses diversos setores fizeram uma diferença enorme no nosso cenário de Belo Horizonte. Os dados que o Dr. Samuel trouxe mostrando esse número, eu acho que esse número não é à toa. Então, claro que eu acho que a gente deve comemorar quantas mortes nós conseguimos prevenir tendo uma atuação tão relevante, tão costurada entre esses diversos participantes. A gente, né, do ponto de vista de expectativa, frente ao que vem por aí, a gente tem números mais positivos agora do que tivemos em julho. Nós estamos com taxas aí na casa do que tínhamos em junho e em maio, ainda um pouco superiores a esse período. Já nos permitiu diminuir um pouco dessa mobilização que foi feita até então, né? A gente diminuir o número de leitos dedicados, voltarmos a atender as situações eletivas e as situações de, né, assim, dar segurança para as pessoas, para os pacientes, que eles podem ir para a rede de saúde e ser atendidos sem risco de serem atendidos na rede de saúde. A questão da telemedicina também, como já colocado aqui algumas vezes hoje, o quanto isso o quanto a pandemia acelerou esse processo no Brasil e como isso tem sido muito importante nesse cenário de cuidado. Do ponto de vista da vacina,
Gustavo, eu tive a oportunidade de ver hoje uma apresentação que está acontecendo ao longo dessa semana no Congresso Americano de Infectologia, e o painel sobre vacinas de Covid e como é que estão as expectativas do mundo, quais são as vacinas que estão em vias de serem lançadas, né, em fases 2, fases 3, quais são as expectativas de quando os estudos serão publicados. E eu faço coro com vocês e com as falas anteriores, no sentido de que não importa de onde vier a vacina, o que todos nós queremos é que nós tenhamos uma vacina. Eu imagino que nós vamos ter uma vacina em breve, uma vacina efetiva e segura. Esse breve, ainda a gente não consegue precisar quando, certamente será o mais rápido que nós já tivemos notícia no desenvolvimento de uma vacina e colocação de uma vacina da ordem de bilhões de doses, como o Samuel colocou muito bem, para o mundo inteiro. E o que a gente espera é que, assim que ela esteja disponível, que seja viável, que nós possamos fazer uso dessa vacina. Não importa de onde ela venha, o que importa é que a gente tenha dados confiáveis e que as etapas não sejam queimadas. E isso ficou muito claro na apresentação que eu tive a oportunidade de ver, como que as etapas têm sido aceleradas de uma forma de sobreposição, vamos dizer assim. Já existe gente produzindo vacina, porque caso os estudos de terceira fase sejam eficientes, sejam, de fato, dando segurança e efetividade, nós já vamos ter ganhado tempo na produção dessa vacina que já se mostrou benéfica e segura nos estudos de fase 2, de fase 1 e fase 2. Então, eu espero que a gente possa ter essa boa notícia em breve e que isso possa nos ajudar a adaptar esse novo normal, a minimizar esse impacto enorme que essa grande pandemia de 2020 está nos fazendo passar e aprender com esse novo cenário.